De volta já aqui com Bem Assim, gente. Para a gente fechar o nosso programa hoje, nós vamos conversar agora sobre um tema muito importante, que é a campanha Janeiro Branco. Os últimos anos, eles mostraram para a gente a importância de cuidar da nossa saúde mental. E é sobre esse tema que nós vamos conversar agora por Skype com o psicólogo do Apvida, Carol Costa. Carol, bom dia. Obrigada pela sua participação aqui mais uma vez com a gente. Bom dia, é um prazer estar aqui. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse assunto. O que é o Janeiro Branco, né? E por que é tão importante essa conscientização durante este mês? Pois é, janeiro já abre o ano e nada melhor do que falar de saúde mental, desculpa, nada melhor do que falar de saúde mental já no início do ano, já que o que ficou para trás, e ali nós temos um sentimento de finitude, algo muitas vezes que não foi concretizado, que era projeto, meta, mas que não deu seguimento. Então, eis que agora tudo se fez novo. Então, janeiro, nada melhor que iniciar o ano já falando de saúde mental, que é o grande carro-chefe e que hoje nós já sabemos que trabalhando essa saúde mental, a gente consegue ter aí um ano inteiro de, digamos assim, talvez até de realizações, mas mais no sentido de planejamento, né? Vemos que cada mês uma cor, vamos falar de vários temas durante o ano todo, mas todos esses temas só serão possíveis diante de uma boa saúde mental. E lembrando que a saúde mental não é só algo positivo, lembrando também que estar ou ter uma boa saúde mental é lidar bem com as situações de adversidade, de conflitos, de situações negativas. Então, lidar bem com essas situações mostra que você está indo bem na questão da saúde mental. Certo. Quais são os sinais do esgotamento mental que a gente tem, né? E é importante ficar atento a esses sinais? Sem dúvida, são muitos os sinais, né? Cada pessoa, lembrando que cada pessoa vai reagir à sua maneira, obviamente. O que é que nós temos aí? As pessoas começam a reclamar de inquietação, de insônia, de taquicardia, de dores de cabeça. Lembrando que isso não chega da noite para o dia. Isso vai se fazendo presente aos poucos, né? A pessoa começa a ter os primeiros sinais, os primeiros sintomas de esgotamento, de fadiga, uma fadiga que não passa, dores muitas vezes, dores no corpo, dores musculares, que por mais que você esteja medicado, essa dor não passa, é o que nós chamamos de psicossomatização, que é quando a cabeça não aguenta, o corpo começa a reagir. Então, aos poucos, isso vai se fazendo presente e no momento em que você começa a não dar mais conta das suas atividades. E isso vai se tornando como se fosse um peso na sua vida. Às vezes você percebe, mas muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor é que percebem, né? No caso, a família, o cônjuge, ele começa a perceber, essas pessoas que estão em volta, que você não está bem. Aí algumas pessoas se negam a acreditar ou dizem que não, isso é só por conta de uma situação X ou uma situação Y, mas esses sinais são muito evidentes no dia a dia e acaba interferindo na nossa vida. Quando é que se torna realmente algo patológico, algo que você diga assim, poxa, agora eu estou numa situação problema, preciso me tratar? Quando isso começa a atrapalhar a sua vida, quando você não consegue mais exercer o que você já exercia antes, o que você fazia antes, as suas atividades laborais, seu convívio com a família, seu convívio em sociedade, você já não consegue mais fazer. Então, nesse caso aí, já se instaurou um cenário patológico. Aquilo que eu fazia antes, eu não consigo mais fazer. É diferente de não querer fazer, é não conseguir mais fazer. Quando a gente fala de saúde mental e de patologia, Carol, somente adultos, né, podem acabar desenvolvendo essas patologias ou não? Crianças e adolescentes também estão sendo suscetíveis? Mais curioso e preocupante é que cada vez mais pessoas com menos idade já estão passando por esse processo. Então, assim, diante da ansiedade, do próprio TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a depressão, cada vez mais crianças, jovens estão passando por isso. Por quê? Porque estão sendo muito cobrados. A vida é uma grande cobrança. E já não bastava o adulto estar lidando com isso, hoje as crianças, os jovens também estão passando por isso. Percebemos um aumento muito grande na procura do profissional psicólogo, no aumento na frequência nos consultórios psicológicos de pessoas cada vez mais com menos idade. Isso é extremamente preocupante. Mais preocupante ainda é o uso de psicofármacos neurolépticos também para cada vez mais pessoas com menos idade. E estamos falando aí de medicamentos que vão agir justamente no sistema nervoso central. E eu estou falando de ansiolíticos, antidepressivos, potencializadores da cognição.
tudo isso é quase como uma bomba no sistema nervoso, né? Vai agir justamente na neuroquímica do sistema e é ali onde a gente chama de fenda sináptica na comunicação entre as duas células. E isso, cada vez mais, está aumentando. E aí nós temos até o uso recreativo, muitas vezes, de ansiolíticos, antidepressivos, e isso é extremamente preocupante e alarmante, né? Uhum. Como você falou, né, que cada vez mais cedo isso está acontecendo e isso está sendo muito preocupante, vou até aproveitar para perguntar, tem uma idade, tem um quando é que a gente deve começar a cuidar da nossa saúde mental? Pois é, hoje nós estamos lidando numa situação muito difícil de educar os filhos, né? Hoje, cada vez mais, os filhos sendo criados pelos avós, né? Isso eu estou generalizando, obviamente, e para, digamos assim, dificultar a educação da criança, não tem nada melhor que a avó, porque a avó, ela dá um amor demasiado e não sabe, não tem ideia das consequências de que aquilo está trazendo. A partir do momento que você começa a dar tudo a uma criança, tudo que ela quer, tudo que ela está exigindo, você está produzindo ali um adulto com baixo limiar de frustração. Ou seja, tudo que quiser na vida, ele vai achar que vai conseguir. Isso já vai gerar frustração, incapacidade, o senso de injustiça, ele não consegue se adequar às normas sociais e isso já vai trazendo ansiedade, depressão, que andam de mãos dadas e também transtornos de conduta. Então, quando você diz assim, a que idade se começa, já desde lá do feto, dependendo das reações que a criança está tendo por conta do mundo externo, porque o feto ele sente tudo que a mãe sente e muitas vezes essa mãe, alto nível de estresse, cortisol lá em cima, e esse bebê está sentindo tudo aquilo. Então, ele já vem com essa carga genética, ele já vem predisposto a isso. E se os pais tiverem também ansiedade, depressão, também passam essa carga genética para a criança. Então, desde que vem ao mundo, já se começa um trabalho. Agora, quando isso se torna patológico no sentido de sociedade como um todo? A partir do momento que a gente começa a interagir na sociedade. Então, temos aí jovens que estão sendo cobrados muitas vezes do Enem, que precisam atingir metas. Se ele não conseguir atingir aquela meta, os pais começam indiretamente a produzir nele um sentimento de incapacidade por conta que ele não passou. E esse jovem que precisa, que antes não precisava, agora precisa estar entrando em medicação pelo nível de ansiedade e de angústia que ele está vivenciando. Agora, já na situação adulta, na fase adulta, vemos aí um crescimento vertiginoso de pessoas cada vez mais explodindo o uso de psicofármacos, neurolépticos, tratamento medicamentoso de ansiedade, depressão. E o que mais preocupa é que se acha que essas medicações vão curar. Elas não curam, elas entram como auxiliares ao tratamento. O que precisa realmente é do atendimento psicológico, que é o que vai curar, é tratar a causa e não os sintomas, que é a proposta da medicação. Eles são aliados, né? Não trabalham ali isoladamente. Acho que a gente pode reforçar dessa forma. Trabalhar os pensamentos e as nossas emoções é o primeiro passo para manter ali a nossa saúde mental em dia? Sem dúvida, somos seres emocionais, então lidamos com a emoção no dia a dia como um todo. Se essa emoção sai, a gente deixa de ser humano, a gente vira robô, a gente vira uma máquina. Então, lidar bem com essa emoção, que é a nossa proposta de saúde mental, lidar bem com as adversidades da vida e também com as alegrias, as situações felizes. É óbvio que se você viver uma vida só de felicidade, você se torna um bobo, um tolo, né? Você aquela coisa, né? Mar tranquilo não forma marujo. Então, é importante viver situações, né, de conflitude, situações de tristeza, que vai fazer com que você cresça. O problema é quando você não consegue sair delas. O problema é quando isso se torna permanente na sua vida, por alguma situação ou algum obstáculo que você colocou, e eu estou falando de obstáculo psíquico, obviamente, ou de crenças limitantes que alguém colocou em você, no caso os pais, dizendo que você não conseguia, não era capaz. Isso tudo vai se somando. E quando você não aguenta mais, isso explode em forma de neuropatologia, que hoje é considerado mal nos tempos modernos, já é catalogado como doença e que a sociedade no mundo está passando por isso. E com isso, os laboratórios estão cada vez mais bilionários, tratando apenas do sintoma, como você bem falou, eles estão aliados ao tratamento. Mas se vem de uma cultura de automedicação, que é extremamente perigoso, não se pode fazer isso, tem que procurar o profissional médico para o tratamento medicamentoso e o profissional psicólogo para esse tratamento mais emocional, socioemocional,
que é justamente a pessoa que tem as ferramentas e o conhecimento necessário para ajudar a pessoa nesse momento que ela está passando. E Carol, você como psicólogo indica que a gente comece a desenvolver hábitos positivos em alguma área da nossa vida para que a gente possa estar trabalhando ali a nossa saúde mental, né, e deixando ela sempre saudável em dia? Sem dúvida, eu sempre falo que você tem que ter uma válvula de escape. Aquela pessoa que é só cobrada, que só bate meta, que tem que mostrar indicadores, indicativos, no corre-corre, e volta a falar, isso cada vez mais em crianças com menos idade também está sendo cobrado isso. Aquele adulto que fica o tempo todo vivendo sob pressão é um forte candidato à ansiedade, e essa ansiedade ela vai evoluir caso não seja tratada para algo muito pior. E eu estou falando de pensamentos até de finitude, porque você começa a desenvolver síndromes que você não consegue mais lidar com isso. E se você não busca a ajuda necessária, isso vai sim virar um grande problema na sua vida. Então, o tempo todo buscando ser o melhor, porque existe essa cultura, né? Não basta participar, você tem que ser o primeiro, você tem que mostrar resultado, e com isso veio à tona, inclusive, algumas síndromes e transtornos que a gente achava que já estava nem poderia mais aparecer, como, por exemplo, a síndrome de Burnout, que é uma síndrome voltada às questões do trabalho, o indivíduo passa a ter uma relação negativa com os trabalhos laborais, com as atividades laborais, com o seu trabalho. Isso também veio muito à tona. Entra o tratamento medicamentoso, dependendo de cada situação, obviamente, cada um vai reagir à sua maneira, cada um tem a sua forma de lidar com essa situação, e por isso você precisa dessa válvula de escape. Você precisa ter atividades prazerosas. Se você gosta de um bom livro, vá ler um bom livro. Se você vai ver um bom filme, vá ver um bom filme. Agora, um bom filme, né? Algo que realmente venha higienizar a sua mente. Algumas pessoas optam pela meditação, relaxamento, e eu posso dizer assim, que hoje eu vejo a meditação como algo que no futuro vai ser primordial, que vai fazer parte do dia a dia da pessoa. Esse momento de fuga, de relaxamento, aquele momento onde você baixa as luzes e começa a esvaziar a mente, fazer essa higiene mental, fazer exercícios, procurar atividade física. Doutor Carol, mas eu não gosto de fazer atividade física. Vai dar um passeio, vai andar pelo parque. Tudo que leva oxigênio ao cérebro é fundamental para o nosso desenvolvimento e também para manter essa higiene mental. E também buscar um acompanhamento psicológico, que não é só para essas situações ruins, né? Também serve para quando você está feliz, lidar melhor com essas emoções. Então, as pessoas que já vinham fazendo um trabalho psicológico, um acompanhamento, lidam muito melhor com as adversidades da vida, trabalhando essa saúde mental, que é não só o lado bom, mas também trabalhar as contingências, as situações difíceis da vida, lidam melhor do que aquela pessoa que está passando apenas por passar, levando pancada em cima de pancada. E não tem vergonha nenhuma de buscar ajuda, porque em algum momento, o que pode ser bom para mim pode não ser bom para você. O que me derruba pode não lhe derrubar. Cada um sabe onde ela aperta. E aí, em algum momento da vida, você vai precisar de ajuda. E nesse momento, você buscando a ajuda certa, a ajuda profissional, você consegue lidar melhor com essas adversidades. Muito bem. Qual que é a grande mensagem, então, que a gente pode deixar aí, um resumo, né, desse nosso bate-papo para quem está nos assistindo? Estabeleça metas, aproveite que agora é o início do ano, estabeleça metas de pequeno, médio e longo prazo, metas realmente palpáveis, metas reais, não achar que vai conseguir tudo que quer em pouco tempo. E a grande meta é fazer exercício. As pessoas, esse ano eu vou fazer exercícios, vou baixar o peso. Então comece a estabelecer metas reais. Em um mês eu vou perder tanto, no outro mês eu vou perder tanto. Porque se você almejar algo, por exemplo, eu vou ser fluente em um idioma daqui para abril. Não tem cronologia para isso. Mas talvez até o final do ano, se eu começar a investir de agora, quem sabe? Então, coisas reais, palpáveis. Então, a grande dica é você se cuidar, é olhar para si próprio, é se autoconhecer. E eu tenho certeza que diante desse trabalho, você vai lidar melhor com não só o ano inteiro, mas também com a sua vida. E se você se cuida, você acaba, por tabela, cuidando do outro também. Muito bem, Carol Costa, psicólogo do Apvida, falou aqui com a gente um pouquinho sobre a importância de cuidar da nossa saúde mental e a campanha Janeiro Branco que acontece durante este mês. Carol, contatos, redes sociais, fique à vontade. Pode me procurar lá no Instagram, Carol Costa Júnior, vou ter o maior prazer de receber as pessoas, de conteúdo também psicológico, fiquem à vontade. E para mim é sempre um prazer participar e um feliz ano novo a todos. Né, que esse ano realmente seja um ano repleto de esperança, de muita saúde, né, que é o que importa, que é o mais importante, termos saúde.
e que todo mundo fique muito bem esse ano e com um grande sucesso. Amém. Obrigada mais uma vez, tá, meu querido, pela sua participação aqui com a gente. Bom demais começar o ano aqui no Bem Assim, tendo você como um dos nossos entrevistados. Feliz ano novo para você também. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até a próxima. Maravilhoso, né, gente? Então vamos embora. Vamos fazer metas que são metas reais, não metas ideais, e cuidar da nossa mente. Eu acho que isso aí tem que ser o grande foco, né? Um 2023 de muita saúde, como o Carol bem falou pra gente. Olha, nós vamos ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Um grande beijo. Eu volto amanhã, tá? A partir das 9 horas da manhã eu te espero aqui na telinha da TV Mar. Tchau, tchau. Oral Unique. Cada sorriso é único.